Oi galera, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petipação e vocês estão assistindo mais... Não é um resumo do blog, mentira. É um blá 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 literário. Essa coluna exclusiva aqui do canal do YouTube para vocês se divertirem um pouquinho quando eu falo um pouco do mundo literário, umas teorias da conspiração, umas coisas malucas, uns pensamentos, algumas dicas também sobre blogs, livros, séries, gêneros, enfim, toda essa coisa que eu não falo lá no Mon Petipação, eu falo aqui para vocês se divertirem também comigo. Bom, continuando aí sobre blogs, né, eu nessa sequência e tal, eu já falei aí um pouquinho. Na verdade, hoje eu vou fazer um tema bem específico. Vamos falar sobre resenhas de livro, né? Não vou ensinar ninguém a escrever, claro, mas eu vou dar dicas do que fazer e do que não fazer na resenha. Pode parecer engraçado, pode parecer uma coisa que você fala assim, Indy, mas todo mundo já sabe o que fazer essa altura. Não, meus caros amigos, não sabem o que fazer essa altura. Porque as pessoas ainda cometem erros, você conversa com as pessoas e todo mundo sempre fala a mesma coisa. Por que as pessoas não, né? Parece que todo mundo brinca assim, as pessoas não sabem resenhar. Então, eu fiz umas pesquisas ao longo aí da semana, dos dias aí, e fui atrás de o que fazer para uma resenha ser legal e o que você deve evitar numa resenha. E eu selecionei essas dicas e vou passar para vocês. Então eu espero que quem tenha blog já ou quem está começando o blog consiga aí pegar as dicas de resenha do que fazer e o que não fazer na resenha. Comece então pelo que não fazer. Eu acho que o não fazer é super importante. Eu acho que mais do que fazer, o não fazer é importante, porque se você pode não fazer nem 100%, sabe? Você pode fazer uma resenha até meia boca, mas se você não fizer aquelas coisas manjadas que todo mundo critica, você, pra mim, já tem 50% de chance de qualquer coisa, né? Então, vamos lá. O que não fazer? Gente, eu acho que o primeiro item dessa lista seria o resenha-resumo. O que é o resenha-resumo? Você, meu caro amigo que está do outro lado do vídeo, está se perguntando. Existe isso? Existe. A resenha-resumo nada mais, nada menos do que o amigo que conta a história do livro. Sério, ele pega, além da sinopse que ele bota lá na resenha dele, ele conta com as palavras dele o livro. Andy, mas nenhum problema. Nenhum problema se você fizer um parágrafo de 5, 7 linhas, mas quando você faz uma redação inteira sobre o resumo do livro, e você bota 2 linhas dizendo o que você achou daquele livro, você não fez uma resenha, você fez um resumo. Então, vamos tomar cuidado com isso. Gente, resenha não é resumo. Ponto. E falando da resenha, né? Voltando à questão da resenha, a resenha, ela pode ser considerada milhares de coisas, tá? Dependendo. Só que assim, vamos partir do princípio que a gente está num canal literário, blog de livros. Então, e o blog é meu. Então eu tô falando da minha opinião sobre um livro que eu li, né? Então assim, eu tenho que dar uma opinião sobre aquele livro. Eu posso gostar, eu posso não gostar, eu posso gostar com ressalvas, não gostar com ressalvas, mas eu preciso dizer o que eu achei. Então no momento que eu faço um resumo, eu não tô dizendo o que eu achei. Eu tô resumindo o livro. Não é fechamento, você não tá mais no colégio, lembre-se disso. Então, quer fazer um resumo do livro? É feio? Não, desde que você faça com moderação. Um parágrafozinho, 5, 6 linhas, ok. Mais do que isso, filho, você tá na resenha resumo. Lembrando que a resenha é ponto importante na hora de parceria, tá? Vou falar de parceria num outro vídeo, mas é só para deixar claro aqui na mente que quando as editoras entram no blog para avaliar, elas entram nas resenhas dos blogs. Então, elas vão entrar e vão conferir se você fez resenha ou resumo. De repente, pode ser o motivo porque o seu blog não está sendo escolhido em alguma parceria. Será que você não está fazendo muito resumo do livro? Né? Então, fiquem de olho nisso. A resenha-resumo, gente, ela pega tantas coisas ao mesmo tempo que eu não sei nem por que caminho ir, mas eu vou fazer um caminho rapidinho e depois eu volto. Falei da resenha-resumo, eu não posso esquecer dos erros de português, né, galera? Eu acho que isso aí... Eu não precisaria nem estar falando disso, mas eu vou deixar de stand-by e vou fazer um intervalo falando disso. Gente, erro de português para alguém que tá lendo, não. Andy, todo mundo tem erros. Claro, todo mundo tem erros. A gente é um ser humano, mas tem erros e erros. Tem erros simples, tem erros que, poxa, precisava de uma vírgula ali, um ponto ali e tal, é uma coisa. Agora, você escrever palavras erradas, frases sem sentidos, não, galera. Então, minha dica
escreva no Word. Simples e prático. O Word vai dizer o que tá errado. E você depois vai lá conferir, você vai sentar, vai ler sua resenha. Ah, isso aqui não tá fazendo sentido, não. Na verdade, eu tô entendendo, mas os outros não vão entender. Então eu preciso arrumar isso aqui com calma. Então, escreva sua resenha no Word, depois revise sua resenha e aí sim publique. Entendeu? Então, erros de português é outra coisa importante, né? A gente sabe que tem muitas palavras que mudaram com essa coisa nova, leva acento, não leva acento. Eu aprendi lá no 1900 bolinha que um montão de palavra que hoje não leva acento leva, então pra mim às vezes é difícil olhar pra palavra e falar, meu Deus, essa palavra não tem acento. Mas assim, a gente tenta, a gente vai atrás, né? Essas coisas de tal. Então o Word ajuda bastante, ou qualquer outro programa de editor de texto que possa te ajudar, tá? Então, né, fazendo esse percurso. Voltando pro outro lado do resenha resumo, a gente tem o seguinte, a gente tem a questão de tamanho da resenha. O tamanho da resenha, gente, ela é importante. As pessoas vão falar assim, não, quanto maior é melhor. Não. Hoje em dia, no tempo de internet, gente, uma resenha muito grande, ninguém lê. É sério, ninguém lê. As pessoas fazem en passant. Você sabe, en passant em francês significa você ler correndo à vista. Tipo, você não lê, você pesca umas palavras daquele parágrafo, daquela frase, e você vai montando uma ideia na cabeça. Se a sua resenha tá enorme, as pessoas fazem isso. E sabe onde você nota isso? Quando você vai comentar, quando as pessoas comentam no blog, né? Aí você fala malzão daquele livro e alguém comenta assim, cara, adorei sua resenha, vou botar o livro na lista. Aí eu olho e falo, filho, eu falei mal do livro, na verdade eu não tô nem aconselhando o livro. Você não está batendo bem, você não leu minha resenha. Ou eu posso pensar o seguinte, cara, a pessoa deve ter um negócio assim, tudo que eu não gosto, ela gosta, e tudo que eu gosto, ela não gosta. Então se eu não gostei do livro, automaticamente ela vai gostar. Só sobra essas duas opções, gente. Não sobra mais opção pra você falar disso. Então assim, não faça uma resenha enorme, faça uma resenha moderada. Pensa em redação de concurso, redação de escola, mais ou menos o quê? 30 linhas, né? Então pensa nisso numa resenha, 30 linhas, 30, 50, mais ou menos entre 4 e 5 parágrafos. Esquema bonitinho da redação, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É mais ou menos isso. Só que depois eu vou mostrar o que a gente mexe nisso. Mas é mais ou menos essa ideia. Entre umas 30, 50 linhas para você colocar os assuntos, colocar, discutir, falar por quê? Sabe por quê? Porque quando, nos tempos de internet, quando a coisa é muito grande, ninguém tem paciência, gente. Ninguém tem paciência. Vocês vão falar que não é bem assim, mas é. A galera bota um post grande, a galera escreve coisa grande, ninguém lê até o final. As pessoas não leem, as pessoas ficam inventando teorias da conspiração e vão comentar qualquer coisa. Então, muito cuidado com esse negócio de resenha muito grande. Estou falando de resenha de livro. Eu entendo que tem outros posts no blog, posts de reflexão, posts às vezes mais emocionais que a gente escreve pra caramba. Mas isso, gente, é um post no mês ou 2 vezes no mês. Você não posta isso toda hora, né? A não ser que seu blog seja de reflexão. Aí tá fugindo um pouco do tema aqui, mas, entendeu? Você de repente posta, vamos falar de um assunto mais caprichado. Aí você vai trabalhar melhor, você vai escrever uma coisa maior, eu entendo. Mas resenha de livro, se ela ficar enorme, as pessoas vão pular sua resenha e não vão ler. Então, muito cuidado com isso, pra não ficar de bobeira. E aí a gente tem aquela situação nessa resenha grande, junto com, né, no resenha resumo, junto com a resenha grande. Por quê? As pessoas começam a vir a resenha enorme, né? Resumo. Aí você fala assim, caraca, eu não vou ler o resumo do livro, porque vai que a pessoa me dá spoiler. Eu já peguei spoiler. Eu já peguei, inclusive, o final do livro com essa brincadeira. Vocês estão rindo, vocês devem estar aí rindo, mas é verdade. A pessoa não sabe até onde ela pode ir, gente. É por isso que tem que tomar muito cuidado com o que você vai contar resumido, porque pra você pode não ser normal, assim, pode não ser spoiler, porque você leu o livro. Mas pra mim, que quer uma informação, você pode contar um assunto que de repente eu só vou descobrir na metade do livro e você me contou. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado de na hora de resumir você não dar spoiler. Então você avisa que vai ter. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque a gente tá na internet.
a gente tá num lugar público, né? A internet é um lugar público. Eu não gostaria de pegar spoiler, eu evito aqui nas resenhas do blog, porque eu sei que, do mesmo jeito que eu não gosto, eu sei que outras pessoas não gostam. É diferente de alguém vir falar comigo e falar assim, pode contar que eu quero saber. Essa pessoa veio no meu ouvidinho exclusivo, é eu e ela. Quando você tá na internet, todo mundo tá lendo, eu não sei quem vai cair naquele livro. Então, de repente, cai uma pessoa que não queria ler spoiler e você tá contando. Então, uma dica, mais ou menos, pra vocês que vão resumir o livro, que acham que é importante, enfim, não que seja errado, tá? Eu quero deixar isso claro. Não é que resumir o livro seja errado, mas não fazer da resenha um resumo. Fica mais ou menos até a página 100 no seu resumo, entendeu? Não passe da página 100, porque os livros têm uma média de 300 páginas. Você contar até a página 100, inclusive, é muita coisa que você está contando 1/3 do livro. Mas, mais do que isso, você já está dando muita informação. Então, fiquem de olho nessa questão da página 100 para o seu resumo. Bom, o que mais a gente não deve fazer na nossa resenha? A nossa já tem muitas coisas, né? Duas coisas que estão meio ligadas. São coisas diferentes, mas estão juntinhas. A primeira é foto. Fotos, gifs e milhares de coisas entupindo a resenha. Gente, um gif é engraçado, uma foto também. Quando você começa a ter muito gif, muita foto e muitos, sei lá mais o que na resenha, e você tem pouco conteúdo, todo mundo vai começar a falar, nossa, o fulano tem muita foto linda, o fulano tem muito gif legal, mas ele não tem conteúdo. Então, muito cuidado com a quantidade de coisas extras que você bota na resenha, tá? Eu acho engraçado um gif, né? Se você falar do momento ali, putz, o livro era péssimo e você faz um gif engraçado. Sim, eu acho bacana. Não acho ruim, não. Mas quando você bota demais e não tem tanta parte escrita, todo mundo fica achando que você tá fazendo uma foto resenha ou uma gif resenha, né? Você só tá mostrando suas reações ali nos gifs. Então, muito cuidado com isso, pra não ficar uma coisa em excesso, tá? Então, vale aí a proporção da sua parte escrita com o que você quer postar mais. E outra situação é a quantidade de quotes. O quote também é a mesma coisa da questão da foto. Aí vem a resenha pequenininha desse tamanho, o cara bota 50 quotes do livro. Você fala, caraca, né? Quote pra caramba. Selecione, gente, eu sei. E muito cuidado com os quotes que você escolher. O quote pode ter spoiler. Sim, pode ser lindo, você pode gostar, eu posso ter gostado também, e, enfim. Mas, caraca, imagina assim a situação. A gente tá lendo um livro, romancezinho, e no primeiro livro eu não sei se eles ficam juntos. Eles não ficam juntos. Estou criando um livro aleatório agora nesse primeiro momento. Aí tem um próximo livro, tem um quote meio romântico, linda, a cena é linda, maravilhosa, e fala assim, cara, vamos ficar junto, eu te amo, não sei o quê. E a menina responde alguma coisa. Aí você bota aquele quote. Você acabou de me entregar que eles ficaram juntos no segundo livro, entendeu? É meio bobo falando assim, sabe? Mas gente, vocês me entregaram um spoiler. Você foi lá todo bacana de não botar na sua resenha, de não botar no seu resumo, e você me entregou num quote. Então, muito cuidado com os quotes. Principalmente porque o coach, quando, assim, o coach é uma coisa muito nossa, né? Eu acho que o coach tem esse problema, porque ele é nosso no nosso momento e dentro de uma passagem do livro. Eu tento sempre escolher coaches pro blog que qualquer um possa entender, mesmo quem não tenha lido o livro. Porque se for uma coisa muito dentro do livro, a pessoa vai olhar e vai falar, tá, e daí? Por que ela escolheu? Pra você tem um significado, porque você leu, você sabe a passagem, você sabe o quão emocionante foi. Então, cuidado com essas seleções de coaches também, pra você não desanimar as pessoas, de repente você botar uns coaches nada a ver, porque elas fazem parte de um contexto e você não tá contando o contexto. E também não dá spoiler no coach, né? E não entupir de coach também, tá? Então, é isso. E falando ainda de resenha e tal, o que não fazer? Essa é uma dica, na verdade, não é o que não fazer não, gente. São duas dicas. A primeira é a relação com a própria fonte escolhida e o tamanho. A fonte escolhida é uma dica porque, assim, às vezes a gente escolhe uma fonte muito legal e as pessoas não têm aquela fonte instalada no computador, então não vai aparecer. A não ser que você faça uns parâmetros que sempre apareçam, independente de eu ter a fonte ou não. Aí alguém pode falar pra você, poxa, falando, olha só, não tá saindo legal, que não sei o quê.
E aí ele vai te falar, não, mas no meu tá bacana, porque você vai clicar e vai estar bonito. Claro, você tem a fonte. A pessoa não sabe que é a questão da fonte. Então, tentem fontes básicas, tipo Arial, Times e coisas que qualquer máquina tenha, porque aí nunca vai destrambelhar a sua configuração para qualquer um que chegue no seu blog. Tome cuidado com o tamanho da fonte. Eu já entrei em alguns blogs que a fonte era enorme. Sabe aqueles livros que a gente vê que tem 100 páginas e eles aumentaram a fonte para dizer que tinha 200? Então foi um pouco isso. Não façam fontes muito grandes. O ideal é entre 10 e 12, né, o tamanho. Inclusive na BNT, quem já leu, a norma brasileira, né, a norma brasileira, né, e tal, ele fala que a fonte é 12, com espaçamento de e-mail, enfim, escambau A4 aí, mas pra gente não é tão importante não. Mas assim, entre 10 e 12 depende um pouco da fonte, uma fonte um pouquinho maior, aí de repente você tem que diminuir, a outra é um pouquinho menor, você tem que aumentar, mas assim, fique nesse tamanho pra ajudar os coleguinhas, né, que pode ter problema de vista, né, gente? Porque assim, do mesmo jeito que tem a galera que tem a fonte muito grande, tem a galera da fonte pequenininha. Eu não tenho problema de vista, mas eu conheço gente que tem, que usa óculos e tal. E mesmo assim, eu não tendo problema de vista, tem alguns blogs que eu tenho que chegar bem pertinho da tela. Ou dar o Ctrl mais lá pra aumentar o zoom, porque a fonte é muito pequena. Então, fiquem de olho nesses detalhes pra vocês não ficarem por fora aí e não atrapalhar, tá? Então, fiquem aí. E aí, uma outra dica, essa é uma última dica, é a questão de dar um espaço pra vista, descansar. Como vocês podem fazer isso? Quando a gente digita um texto, uma redação, um Word, enfim, a gente tem essa questão de a margem, né? A gente dá o recuo, a gente no travessão e tal. Às vezes na resenha o pessoal bota só justificado aqui pela esquerda. Não façam isso, tá? Pula uma linha, dá um enterzinho entre cada um daqueles parágrafos que você faz as pessoas descansarem, você não faz o leitor ficar cansado, né? Então, assim, você fez um parágrafo ali, um número X de ideias, né? Você botou uma ideia, você vai botar uma ideia nova, dá um enter, né? Botou mais. A não ser que você já tenha configurado que a sua redação vai ter um espaçamento entre as linhas, aí não precisa. Mas se você fizer o espaçamento mínimo, faça o parágrafo separado aí, que vai melhorar 100%, gente. Muito. Que é pra pessoa correr o olho, entender que aquilo é um bloco de mensagem, ela vai descansar a vista naquela interrupção, e ela vem pro segundo bloco de mensagem e assim sucessivamente até a sua conclusão, beleza? Então, essas são as dicas do que não fazer, né, no blog para vocês se divertirem aí, enfim, tentar dar uma melhorada. Como eu falei no início do vídeo, gente, eu acho que se vocês já fizerem evitar de fazer isso no blog de vocês, já tem 50% de chance de melhorar a resenha. Então, já tá bacana. E aí a gente vai para a segunda parte do que falar, né? Do como fazer uma resenha, como estruturar uma resenha. Na verdade, gente, eu brinquei com vocês que eu falei que eu pesquisei na internet. Eu pesquisei mesmo, eu fui atrás de informações de como fazer resenha, até para ver também se eu não estava fazendo errado. E aí eu descobri que tem mais ou menos 4 itens que você tem que resenhar, na verdade. O resto é puro embromation. Você pode colocar mais coisas para dar um upgrade na sua resenha, mas esses 4 itens você não pode esquecer de resenhar. O primeiro item é sobre o enredo. Se o enredo é legal, se ele é plausível, se ele é interessante, se foi bem desenvolvido, então o cara vai pegar uma teoria do vampiro lá. É vampiro, o tema, né? O tema do vampiro, beleza. Aí você pegou esse enredo, a autora criou essa teoria do vampiro legal? Ah não, o vampiro brilha, o vampiro não brilha, é uma doença, é um vírus, é um bagulho louco lá. Então assim, você vai ver se o enredo é bacana. O enredo é bacana, você vai falar, ou você vai dizer que não é, e aí você vai explanar por que não é ou por que é, né, gente? Não adianta dizer sim, é legal, né? A gente tem que evoluir isso aí, porque sim não é resposta a mais. Então você vai trabalhar a questão do enredo. O segundo é a questão dos personagens. E aí você pode trabalhar de milhares de formas. Você pode falar do personagem como um todos. Ah, gente, todos os personagens são legais ou não, um personagem é maneiro, outro não é. A questão da narrativa, né,
né? Ah, o personagem é terceira pessoa, é primeira pessoa, então assim, por ser primeira pessoa eu só vejo o que o personagem vê, isso às vezes é ruim, ou às vezes não, isso dá um mistério. Ah, por ser terceira pessoa a gente vê todo mundo ou não vê também. Enfim, então você vai falar um pouco dos personagens, quem eles são, pra onde eles vão, se eles vão evoluindo ao longo da história, se eles não evoluem, se eles são loucos, se eles são pessoas normais, essas coisas todas sobre os personagens. Então é o segundo ponto. O terceiro ponto é a narrativa. A narrativa é uma coisa meio subjetiva, eu entendo, porque é o jeito que o autor narra, é o jeito que o autor conta a história, e aí cada um tem um jeito, né? Eu às vezes não gosto de alguns jeitos de narrar que outras pessoas adoram. É uma coisa um pouco mais subjetiva, mas a narrativa, né, tem aquelas histórias meio arrastadas, tem a história que é muito rápida, uma coisa muito dinâmica, tem uma história que é tão dinâmica que é sem pé nem cabeça, a coisa é corrida, jogada. Então, a gente tem a narrativa. O quarto ponto, na verdade, gente, ele pode ser algumas coisas relacionadas. Você pode falar do tema, você pode falar se essas ações, esse conjunto dos três primeiros aí, ele é interessante. Por exemplo, quando eu falei da questão do vampiro, o tema é o vampiro, né? Essa ideia de falar de vampiros. É um tema bacana? É um tema batido? Não sei, depende do momento que você está lendo o livro e que o livro chega, né? Você pode falar dessa questão do tempo, de como isso está acontecendo, esse ação, espaço, porque às vezes o livro se passa no passado, no presente, no futuro. Não estou entrando no gênero, né? Mas às vezes você pode entrar uma coisa no passado, misturado com o futuro, isso foi legal, essa coisa é plausível, isso foi bacana. Então você tem essa questão de ação também aí desenvolvida. Você pode falar de outras coisas também. Você pode falar se você é o público-alvo. Vocês estão vendo que eu tô olhando porque eu tô pegando a minha cola aqui. Você pode falar do público-alvo. Você pode falar da questão de tradução e revisão dos livros, né? Então, assim, você tem muito mais coisa pra falar, mas eu vou dizer assim, os três primeiros, que é a narrativa, o enredo e o personagem, gente, quando você faz resenha de livro, você tem que comentar sobre isso. Não tem como fugir disso. Só que assim, Andy, e aí? Cara, tem livros que o autor trabalha muito bem com esses três e mais 1000 outras coisas que você consegue fazer uma resenha bacana, bem trabalhada, uma resenha relativamente grande até. Tem outros que o autor não falou nada, então você vai falar o quê? Você não tem de onde puxar assunto, entendeu? Então, é um pouco isso que você tem que ver na hora que você tá fazendo a sua resenha, né? O que aquele livro trouxe pra você trabalhar mais ou trabalhar menos, né? Só que assim, tem gente que gosta de fazer uma biografia do autor e fazer comparação entre os livros dele. Ó, esse não é o primeiro livro do autor que eu leio, esse não é o primeiro livro de série que eu leio. Fazer uma coisa bacana, trazer uma curiosidade. Então você vai acrescentando as suas resenhas, né, o conteúdo da sua resenha com isso. Então isso faz com que a sua resenha fique mais legal, sem você fazer resumo, sem você ficar repetitivo, e você deu a sua opinião. Porque por mais que você possa gostar de um personagem que eu não gostei e vice-versa, você tá explanando lá por que você gostou ou não gostou. Então a resenha é um pouco isso, é falar da opinião, gente. A gente tá num blog literário, que é seu. Então assim, eu sei que é a sua opinião, né? Ou a opinião de quem tá escrevendo sobre aquele livro. E aí, falando um pouco disso, eu não sei de onde surgiu que essa questão da resenha tem que ser uma redação. Eu acho que foi uma coisa que sempre foi comum, sabe? Não sei por quê, mas eu acho que não é o único jeito. As pessoas podem fazer perguntas relacionadas a algum tema e ver se aquela pergunta tem... e responder em cima daquilo. Então, vamos supor assim, vamos lá. Tipo, o que esperar desse livro? Aí você vai contar um pouco. O que esperar dos personagens? Você vai contar um pouco. Enfim, tipo, continuação, é legal, é possível, tem um bom gancho, e aí você vai contar, né? Enfim, você pode fazer algumas perguntas chaves e ir respondendo nas suas resenhas. Você pode fazer aqueles marcadores, né, que eles chamam em inglês de bullet. E aí você falar item a item, mas também aí você precisa explanar. Então, tipo, aspectos positivos, personagem, você vai falar um pouquinho deles. Personagem era legal, não sei o que, a gente tem 10 personagens, 2 são importantes, 2 são secundários e 6 são meia boca que quase não aparecem, enfim, você vai explanar. Aspecto positivo, o tema. Pô, o tema é super diferente do negócio, aí você vai explanar também. Aspectos negativos. Então você faz uma coisa um pouco diferente do que a galera tá acostumada. Eu acho que não tem uma regra, não tá certo ou errado você fazer pergunta, ou você fazer uma redação, ou você fazer por meio do bullet.
A única questão é que você tem que desenvolver o que você está falando. Então não adianta você também fazer um negócio super legal, diferente, mó louco, que você não vai dar continuidade. Então é meio isso, sabe? Até viu, não tem tanta coisa pra resenha de positivo. Eu acho que tem mais do que não fazer do que fazer. Eu tô deixando uns links das coisas que eu achei sobre resenha, para vocês conferirem e lerem com mais calma também, além dos pontos que eu explanei aqui. E aí começar a melhorar a resenha de vocês, ou para quem é a primeira vez que tá resenhando, pegar esses itens e começar a elaborar. Uma dica que eu sempre faço nos meus livros, quando eu tô lendo aqui, eu sempre, dentro do livro, eu deixo alguns pontos do que eu achei na história. Então, eu começo a elaborar as resenhas por aquilo. Então, eu acho que pode ser bacana pra vocês. Então, sei lá, eu comecei a ler e não gostei do personagem, né, de um personagem determinado ou de alguns. Eu vou lá, por que eu não gostei? Sei lá, o cara parece que não é normal, né? Ele é muito contraditório. Eu vou lá, o personagem falando de tal é contraditório. E aí eu vou trabalhar em cima disso depois, quando eu for fazer a resenha em cima dos assuntos que eu levantei. Isso pode ser uma dica também pra vocês. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado com essa questão das resenhas. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem mais informações sobre resenha, pode deixar nos comentários. Eu atendo, eu vou respondendo, teorias da conspiração aí pra gente conversar um pouquinho mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse blá 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 literário sobre resenhas. Eu volto falando de mais alguma coisa. Se vocês quiserem indicar um tema mais propício aí também, uma coisa mais temática, podem indicar também. E aí, aos poucos, a gente vai falando mais aqui no blá 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 literário. Então é isso, se inscrevam aqui no canal do blog, espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, bota um curtir aí no vídeo. E é isso, galera. Super beijo, até o próximo blá blá blá. Tchau, tchau.